Olá, tá começando o 155º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Bia, você sabe que chegou a semana, né? Chegou. Temos agora só mais... de hoje a publicação, 11 de junho, mais 2 dias para vocês ajudarem a gente a incomodar o pessoal lá em cima do ranking do prêmio IBEST desse ano. Aí eles até congelaram o ranking para os últimos dias para ficar surpresa quais serão os últimos podcasts que entraram ali pro top 20 e agora dá para votar para um podcast por dia. Então se você não fez isso ainda, na descrição tem o link para você já cair com o voto preenchido. É só você fazer o login e confirmar o seu voto. Você vai ajudar a gente, vamos ver o que rola. Obrigado, pessoal que veio fazendo isso nos últimos dias, mas aí, reta final. Legal. Vamos ser aquela pulguinha que vai morder o pé de todo mundo. Os grandões já estão todos lá, né? Então já tem o Brasil Paralelo, o Pânico, o Nerdcast, o Podpah, Inteligência Limitada. Vai que... mas eu já tô feliz que a gente tá lá, eu adoro a nossa comunidade, adoro fazer esse podcast, é a minha alegria da semana, então a gente faz as coisas com alegria e eu espero que vocês que estão votando e prestigiando façam com alegria também. Exatamente, só de pensar que a gente começou lá no 180 e qualquer coisa, e nesse momento aqui nesse ranking tá em 31º, vocês já fizeram a gente chegar lá em cima. Nossa! Ver se a gente consegue só colar melhor no teto ali. E obrigado a todo mundo que fez isso. Então, mais 2 dias, 11, 12 e 13. Então são 3, né? Pra vocês votarem, a gente agradece demais pra quem já fez isso e vai fazer também. Muito bem. Vamos começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E eu acho que eu vou instituir aqui no comecinho um segmento de dicas de aplicativos da semana. Que a gente tem trazido aqui algumas que o pessoal manda lá no grupo, você pinça uma ou outra. O Lucas Henrique mandou algumas, eu vou começar com o Brain Toss, que, de acordo com o aplicativo, é para você mandar uma nota, uma imagem, até um lembrete de voz para sua caixa de entrada com um clique. Fala que é um capturador de lista de tarefas. Primeiro que eu adorei o nome Brain Toss. Perfeito. Ele tem um amarelo, assim, Perfeito. Acho que o toss é bem, tipo, joga lá mesmo, Brain Toss. O David Allen, com o GTD, ele chamava de Brain Dump, a categoria lá, que é quando você tá com... E eu faço isso muito, sabe? Quando eu tô aquele dia atribulado, que você tem muita coisa pra fazer, tem ligação pra fazer, tem e-mail pra mandar, tem coisa que você tem que escrever pra entregar. Então, sabe quando você senta na mesa? Eu sou assim, sento na minha mesa, faço o meu café aqui da máquina tá aqui do lado, dou uma respirada fundo, olho as minhas listas de tarefa e começo a organizar, né? E faço um brain dump, que eu chamo, né? Às vezes tem coisas que não estão ali na lista de tarefas, né? Por exemplo, nossa, eu vou viajar amanhã, eu preciso lembrar de colocar meu secador de cabelo na mala, por exemplo, né? Então são coisas às vezes pequenininhas, mas que você vai, tudo que tá na sua mente ali, que tá sobrecarregando. Eu preciso checar o pacote que vai chegar hoje, da loja. Então, coisinhas assim que estão na sua cabeça e você quer tirar para sentir um certo alívio. Eu, pelo menos, eu sinto um alívio quando tá tudo na minha frente, no papel, no Todoist, que é o meu organizador de tarefas principal, né? Ou no Evernote. Enfim, tem que estar em algum lugar, exceto na cabeça, porque a cabeça a gente esquece, não dá para confiar, né? Justamente porque tem outras coisas ali te perturbando o dia inteiro, então não dá para confiar na mera lembrança, né? Exatamente. Interessante que você trouxe o GTD, o Getting Things Done, do Allen, porque a descrição de Google do Brain Toss é assim: Brain Toss, não esqueça de nada. É uma ferramenta de captura para GTD. Então tá bem fechadinho nesse conceito. E tem pro iOS, tem pro Android, então dá para todo mundo usar. E no site mostra ali, né, um videozinho de tutorial. Boa. Bem interessante. Obrigado ao Lucas, que mandou também um aplicativo que você falou que, nossa, desenterrou, hein? Foi novidade para mim. É o Sectographic. Que app é esse? Essa é uma outra tática que já vem importada desde os tempos. Acho que o Franklin Covey fazia uma estratégia assim, mas ele dava um outro nome. Que era um círculo do tempo, né? Então, já que você pensa num relógio, o círculo, 360 graus, as 12 horas do dia. Então, ali você fragmenta como uma pizza o seu tempo, né? É bem interessante e eu acho que para pessoas que são mais visuais,
que gostam de, em vez de fazer listas e listas, ficar escrevendo, quem é mais visual bate o olho numa coisa só e já tem ali um preview de como vai ser o seu dia ou sua semana. É bem interessante. Não custa nada vocês pelo menos darem uma olhadinha. Eu tenho certeza que quem está ouvindo, nos ouvindo aqui, vai ter alguém que vai se identificar, que gosta desse tipo de estrutura para calendário e vai curtir. E quem estiver usando, pode mandar um depoimento pra gente. Eu, pessoalmente, nunca usei. Na minha cabeça, nunca fez muito sentido, né? Porque, eu acho que na minha vida da odontologia, assim, sempre foi aquela agenda de consultório, né? A minha vida é uma agenda de consultório. Então começa às 8 da manhã e vai lá de meia em meia hora, lá os pacientes e tal. Então até hoje eu faço meio assim. E no final, né, tem os bullets ali com as tarefas do dia. Hoje, né, eu tenho... Até vou atualizar vocês a respeito dos reminders aqui da Samsung, né? Eu estou usando tanto o Todoist quanto os reminders, que é os lembretes da própria Samsung, tá? O que eu fiz? Como as coisas que eu tô lendo, por exemplo, o paper da Apple, que a gente vai falar hoje aqui no episódio, beleza, eu tenho que ler isso aqui. Então, no meu Samsung Notes, eu coloco tanto as coisas que eu tô estudando, como os papers, que eu tô sempre lendo e me atualizando. E eu senti a falta de um modelo de listas para eu pelo menos checar, ou pelo menos fazer um resumo ali, usando uma IA, pelo menos um resumo daquele paper que me chamou a atenção, né? E eu tava fazendo isso no Todoist, mas não tava legal, porque você tem que colocar apps para conversar e clicar, e não tem uma... como é que eu posso explicar, gente? Um link do Samsung Notes dentro do Todoist, não tem como fazer isso. Então eu escrevia o nome do título do paper, dava um trabalhão, que tem paper que tem 4, 5 linhas, ou então pelo menos um resumo, e depois lá ia eu pro Samsung Notes procurar. Falei, não tá funcionando isso, vou abandonar, vou chutar o pau da barraca. E eu lembrei dos reminders da própria Samsung, que dentro do Samsung Notes você tem uma opção ali de criar um lembrete daquela nota, o que faz muito mais sentido, né? Sim. Então, tudo que eu tenho que ler, estudar, às vezes alguma coisa para escrever, para resumir também, eu coloco um reminder ali para mais ou menos, né, um prazo até quando eu quero ler ou quero estudar. E geralmente eu coloco as coisas que eu tenho que estudar para as minhas sessões lá do Work and Study With Me e as sessões de leitura de papers e coisas de pautas, enfim, coisas de trabalho, eu coloco para os meus horários de home office. Então eu bato o olho, vai estar tudo ali organizadinho e ficou muito mais fácil, né? Porque você tem os lembretes dentro do que você está fazendo mesmo. E aí caiu a ficha, né? Nossa, eu tava fazendo uma coisa muito jurássica aqui, muito contraprodutiva. O trabalhão que eu tinha, ficar criando listas ali, copiando o título do paper, e às vezes eu ficava com preguiça e resumia, daí eu não achava o paper, porque eu escrevia muito resumido o título, e às vezes tem papers com títulos parecidos. Nossa, gente, foi... É tão simples, né? Às vezes as soluções estão ali na nossa cara, né? Mas funcionou, agora eu tô com a minha tela aqui, o Todoist com as minhas tarefas, né, as coisas básicas do dia a dia, e os lembretes da Samsung com as coisas que eu tenho que ler, trabalhar, escrever, produzir, estudar. Ficou bem legal. Depois eu mando um print lá no meu Telegram pra vocês, tá bom? Ah, legal, manda sim. E pra quem quiser chegar nesse print, como é que faz? No Telegram, manda uma mensagem para mim, porque os grupos não são públicos, tá, gente? Então, são a partir de invites, né? A gente faz isso porque... Telegram tem um problema com spam, né? Então a gente faz esse tipo de coisa para dar um... A gente prefere qualidade à quantidade. Então é só você mandar uma mensagenzinha para mim no Telegram, vai lá na lupinha, escreve @BiaCunze. Já vai aparecer eu lá e manda uma mensagem privada e pede o sacolão dos links, que vai ter tudo lá. E o pessoal entra dando risada e fala, Bia, manda o sacolão dos links aí. Então vai link do Work and Study With Me no YouTube, vai link do canal no Telegram, dos grupos, né, tanto os meus, né, o Produtividade Móvel e o Mundo Sem Fio, quanto o IA na Prática, do Albert. E o que mais tiver lá, que eu nem lembro, mas que tá no sacolão, eu mando tudo num link só. Beleza. E obrigado, Lucas, por ter mandado esse Sectographic. Eu gosto de jeitos diferentes de ver dados.
Ele me lembrou muito, tem um aplicativo de Mac que chama Daisy Disk, que ele tem essa mesma apresentação de gráfico de torta... De pizza. De pizza, né? Uhum. Só que para o espaço que cada arquivo e cada pasta, cada segmento ocupa no seu disco. Então fica muito fácil de ver e dependendo do tamanho do arquivo, ou é um segmento maior ou um segmento mais alto. Então com isso fica fácil de você ver se tem alguma coisa errada, alguma área que não devia estar ocupando tanto espaço. É um jeito muito fácil de ver, né? E esse Sectographic, ele tem uma pegada parecida, né? Fica mais fácil você bater o olho e saber quanto está ocupando de cada tempo, cada porção do dia. Ele ainda, além de ter esse esquema de gráfico, ele ainda segue também um pouco do conceito de relógio, né? Então parece que vai girando ali ao longo do dia. Bem interessante. Esse jeito, eu acho ele muito eficiente de apresentar muitos vetores de dados, que seria meio complexo, mas muito simples. Obrigado, Lucas, por ter mandado essa dica. E finalizando, ele mandou também que a Perplexity está com uma promoção interessante. Opa! Se você fizer uma pergunta por dia por 7 dias, você ganha o Perplexity Pro por 1 mês. Olha isso que ele vai inflar o número de usuários ativos aí. Legal. Interessante mesmo, mas o Perplexity é muito bom. Eu comentei contigo, acho que eu coloquei nas pautas lá, eu tive uma experiência inusitada essa semana com o Perplexity, né? Eu falei que eu não deixo notificações ativadas, mas o Perplexity manda uma vez por dia só. Engraçado que ele escolhe os horários que eu tô chegando em casa ou quando eu termino de fazer uma coisa e vou lanchar. Engraçado, parece que ele sabe, né? Eu acho isso bem bruxesco, pra dizer a verdade. Mas eu tinha chegado em casa, que dia que foi? Que dia que teve a WWDC? Segunda-feira. Cheguei em casa e tal, fui dar comida pros gatinhos lá, enquanto eu tava dando sachê pra eles, eu pensando ali, poxa, hoje teve a WWDC, eu não vi nada. Não fiquei sabendo de nada, eu tava super atarefada, né? E eu pensando, opa, vamos ver o que rolou, né? Nisso, o celular, que tava no meu bolso ali, blim, né? Apitou o som do Perplexity, né? Eu falei, opa. E o título, Marcos? Como é que pode uma coisa daquela? WWDC, tudo que você precisa saber. Não é possível isso, cara. Não é possível. Não. Mas é interessante porque ele manda um resumo, assim, um apanhadão do dia que o Perplexity faz, né? Quem não conhece, ainda experimente lá que vocês vão gostar. E eu tô usando muito para organizar pautas, assim, factuais, principalmente para rádio, né? Que aconteceu. Você, às vezes, eu tenho 5 minutos para entrar no ar, às vezes, então eu preciso ver rapidinho o que tá... Eu ou abro o Twitter para ver repercussão, ou abro o Perplexity para ter um resumo detalhado, factual do que aconteceu, né? E ele é muito preciso, ele fala de coisas que eu realmente pesquiso, procuro. Então tem muita coisa de IA, tem muita coisa de tecnologia, muita coisa de biotecnologia, farma, startups da área de saúde. E eventualmente é uma coisa de guerra, tensões políticas mundiais, que é uma coisa que sempre está na pauta na rádio também, então estou sempre dando uma olhada. Inclusive ontem, o lembrete de ontem foi da Meta ter comprado a... Gente, esqueci o nome da empresa de IA do Alexander... Scale AI? Isso, exatamente. Comprou não, vai ter 49% de participação, né? Então, são assim, coisas muito relevantes, e eu comentei lá no meu canal no Telegram, falei, cara, eu fico pensando no Google Notícias que era puro Chernobyl. Falei, meu Deus, vinha aquelas notificações assim, né? Você achava, não, vai mandar coisas que eu realmente me interesso, que eu procuro. Aí veio uma notícia de alguma celebridade. Eu falei, meu Deus, quem que é esse fulano que eu nunca ouvi falar? Não me interessa a vida dessa pessoa. Então, é brutal a diferença do Perplexity para aqueles reminders de notícias do Google, que eu já desativei há muito tempo, por sinal, né? E eu resolvi deixar, né? Apesar de gostar do meu smartphone mudo, igual um peixe, eu abro algumas exceções e deixei o Perplexity lá, porque ele realmente... O toque dele é bem discreto, não é intrusivo, e sempre vem em momentos que eu tô no intervalo das coisas. Quando eu tô sentada na minha mesa, não acontece nada. Quando eu chego em casa, então quando eu me levanto, vou pra cozinha, vou fazer uma... Parece que ele fala, opa, agora ela... Posso avisar ela que tem uma notícia interessante aqui. Eu fico pensando, cara, será que ele usa geoposicionamento, usa os meus wearables, porque eu levantei da mesa, porque eu cheguei em casa, porque o meu smartphone conectou no Wi-Fi de casa, ele sabe que eu tô em casa. Então minha cabeça começou a ficar montando um algoritmo ali, tentando entender o algoritmo do Perplexity. Mas recomendo, viu? Usem o Perplexity, ele é muito bom.
E para muitas coisas eu nem uso mais o Google de buscas, viu? Ah, é. Meu uso de Google também, ele tá quase zerado, dividindo entre o Perplexity e o próprio ChatGPT. Pra mim mudou bastante mesmo nos últimos, sei lá, meses. E tudo que você falou de hipótese deles mandarem, pega do acelerômetro, de localização, possível. Mas eu não fucei ainda no aplicativo nesse nível pra poder ver, eu coloquei essa parte de lembretes, né, de notícia, etc. Esse digest que ele faz aí das coisas, digest. que eu aposto que muita gente nem sabia que ele fazia. Então eles estão tentando atacar por todos os lados, na verdade, para se tornar uma referência de fonte de dados para as pessoas. Eles têm uma parte agora de finanças, tem de esporte também, fica com o placar do jogo. Eles estão tentando fazer isso, né? E aos pouquinhos tá pegando, eles estão, né, comendo pelas beiradas do mercado. E interessante isso que aconteceu com você, né? Tipo, se fosse o Instagram, faz certeza que tá me ouvindo aqui no microfone, mas seu pensamento não tem o que fazer, né? Então é interessante. E pra quem quiser testar o plano Pro, eles estão fazendo esse hack aí de usuários ativos, usou por uma semana, fez pergunta, você ganha um mês de Pro, que é um jeito interessante de lidar com isso. Né? E muita gente tá usando a promoção da Vivo, que a Vivo fez um tempo atrás, né? E que eu me lamento demais, Marcos. Você lembra quanto eu sofri na mão da Vivo na pandemia? Nossa, com sim. a banda lá, antes de ir pra fibra. Meu Deus do céu, que pesadelo na minha vida. Aí eu saio, vou pra outra empresa e eles começam a fazer promoção com o Perplex. Eu fiquei anos lá, viu? Mas eu me senti tão... Deixa pra lá. Mas quem tem, tá usando, né? Pegou a promoção. Eu não vi ninguém até agora falando que não valeu a pena. Realmente, o Perplexity é fantástico. Já que o Lucas, falando do Lucas, né, que mandou um monte de dicas de apps aqui pra gente, eu tava conversando com ele sobre TDAH e eu vou agora precisar da ajuda de vocês, ouvintes, porque eu achei um app analógico, um app da vida real que eu não consigo achar mais, que ele é um timer de Pomodoro para pessoas com TDAH, que eu achei fabuloso. Eu acho que eu salvei, mas eu não sei aonde que eu salvei. Mas ele é assim, ele é um reloginho, tipo um despertador de mesa, assim, de cabeceira, só que é no estilo Pomodoro. E do lado ele tem, eu não lembro se é um bloco de papel ou se é um estilo quadro branco que você escreve e apaga, sabe? E botões que você, uma chavinha, tipo on e off, assim, tipo concluído ou não concluído. Então o que você faz? Você escreve à mão ali as coisas que você tem que fazer e conforme você vai concluindo, você vira aquela chavinha. Concluído, não concluído. E que legal. Eu tô lendo muito sobre TDAH, tô estudando neuro e tal, e realmente o que mais tem evidências científicas hoje a respeito do TDAH é um distúrbio do ciclo circadiano. Por isso que essas pessoas têm um problema sério com o tempo e com o gerenciamento de tarefas, tá? Alguns pode ser por vida corrida, excesso de telas, mas tem genes que regulam o ciclo circadiano. Então, quem tem o TDAH genético realmente vai ter que aprender a lidar com isso na vida, né? Ou então usar medicação e, enfim, usar abordagens que façam com que o tempo seja melhor gerenciado. E eu lembrei desse dispositivo que eu não consigo mais achar, eu achei sensacional. Talvez numa AliExpress, eu não sei com que nome procurar. Eu procurei Pomodoro Timer, Pomodoro TDAH, não achei. Mas é sensacional porque você já tem o reloginho, você tem a lista de tarefas, que é analógica, você escreve à mão, e você tem a chavinha que você vira ali para concluir as tarefas. Então é um negócio extremamente focado. E você fica com aquilo na sua frente, você leva na sua mesa, leva no seu quarto, leva pra cozinha. Então você tá com aquele dispositivo junto ali, você tá visualmente o tempo todo olhando para aquilo e pro relógio. Então, eu acredito que é totalmente a prova de distrações. E quem tem problema com o smartphone, né, desliga, enfia embaixo do colchão, esconde o celular e vai fazer suas tarefas, né? Usa esse dispositivo no lugar do smartphone. Achei sensacional. Se alguém achar, por favor, manda lá no meu Telegram, @biacunze, porque eu adoraria recomendar ele aqui, porque muita gente pede dicas para ser mais focado, mais produtivo e tem TDAH ou então ansiedade, precisa desse tipo de ajuda para controlar um pouco melhor a sua vida, né?
bem bacana. Eu que sou bom de achar as coisas, cacei aqui pela sua descrição, não consegui encontrar nada. Então, não consegui, Bia. Eu já ia falar, eu devia ter começado a frase diferente para colocar expectativas. Frustrou. Então mandem pra gente. Para quem encontrar. Bem legal. Gostei muito bastante da ideia do gadget. Né? E seguindo com o cantinho, que já virou um cantão aqui das ferramentas, e aplicativos, né? Nessa semana, o Thiago Davi falou sobre uma conversa que rolou lá no grupo de uma ferramenta de um outro canal que ele achou interessante, queria compartilhar. Você falou que ia testar. Bia, que ferramenta é essa e que teste você fez? Então, na verdade, o Samsung Notes lançou uma atualização para funcionar em PCs que não são Samsung, finalmente, né? Eu confesso que eu enchi um pouco o saco deles, assim, desde que eu comecei a usar no passado, né? Porque o Samsung Notes funciona em Android, né? Em tablets, em smartphones, e ele tem uma versão para Windows. Só que, por algum motivo, ele não funciona em PCs que não são Samsung. Mas existia uma gambiarra, né? Que era o que eu fiz uma gambiarra. E lá no Work and Study With Me, nas lives, o pessoal via que eu usava normalmente a versão PC do Samsung Notes. Mas agora saiu um update do Samsung Notes funcionando em qualquer dispositivo. Aí o pessoal tava com medo e falou, não, quero que vocês testem quem tá usando, porque dá um trabalhinho você colocar a gambiarra de volta para funcionar, né? E vai que não funciona. Mas quero tranquilizar todo mundo que eu peguei lá, atualizei, tá funcionando super bem. A única coisa chata, Samsung, vocês também, é que toda vez que você inicia o Samsung Notes, ele aparece um pop-up ali, dizendo, o Samsung Notes foi otimizado para o Samsung Galaxy Books. Outros computadores podem ter dificuldade em executá-la. Aí você dá um ok ali, né? E toda vez que você inicia, ele avisa isso. Parece que a Samsung tá falando, tô deixando você usar, mas você é um chato, você devia estar usando um Samsung. Então eu vou te infernizar até o resto dos seus dias para você lembrar que você não está usando um computador Windows Samsung Book. Não sei por que isso, mas enfim. Tá funcionando bem, embora ele fale que não funcione bem, não tive problemas, tá mais estável do que a gambiarra. Então, podem baixar, vai lá na Windows Store mesmo, procura lá o Samsung Notes. Você precisa antes instalar o Samsung Account, que é um gerenciador de senhas e chaves para você fazer o login na nuvem da Samsung, porque, claro, ele vai estar integrado com todos os seus dispositivos. Então, basta ter o Samsung Account instalado e aí você instala o Samsung Notes também e você vai poder usar tudo em sincronismo na nuvem, tá bom? Excelente. E finalizando essa parte aqui da dica de ferramentas, o Juliano deu a dica do Microsoft Notebooks, que é para conta, não é para todo mundo, isso é a parte chata, né? Você tem que estar logado ou numa conta corporativa ou uma conta educacional, me parece, para isso aí funcionar. E tem a pegada do notebook LM sem a parte de gerar podcasts, pelo que eu saquei. Então, para quem assina, né, ou é Work ou School, tem lá o microsoft365.com/copilot e você consegue ver ali na aba lateral uma ferramentinha de notebook e é aquela pegada que a gente já conhece e a gente já confia, né? De sobe os arquivos seus, esse tipo de coisa, ele mastiga isso, você, né, gera materiais, pergunta a respeito disso e você consegue usar, né? Ele fala assim, subir bate-papo, arquivo, página, nota de reunião e com isso fica um bloco só das anotações, centralizando isso tudo. E com isso você conversa com o Copilot e ele dá a resposta personalizada de acordo com esse conteúdo para você poder, né, tirar insight, fazer conteúdo novo, né, organizar as notas de reunião, esse tipo de coisa. Então dá para acessar, por enquanto, para quem tem uma conta corporativa ou uma conta educacional. Obrigado, Juliano, por ter dado essa dica. Acho que isso pode ajudar bastante, pessoal. Eu vou começar a testar também para ver se está funcionando direitinho, né? Eu sempre quis um Copilot que fizesse essa intermediação, né, uma ponte entre as diversas ferramentas do Office, por exemplo, né? Então, é uma expectativa grande que acho que não só eu, muita gente tem e a gente está acompanhando aqui a evolução disso. Agora acho que as pessoas estão pegando um pouco mais qual que é a utilidade de você usar essas ferramentas para os seus conteúdos específicos. As empresas estão focando mais nisso, acho que por conta especialmente do notebook LM, né, que deu muito certo lá para o Google. O pessoal vai tentar fazer isso em maior ou menor grau. Então a Microsoft investiu nisso, a própria OpenAI, né, que no fim das contas a Microsoft e a OpenAI estão meio juntas, né, mas cada um produtifica de uma forma diferente, também está dando bastante
foco para esse tipo de coisa, o que eu acho que é interessante, a gente sai ganhando, e a gente vai falar já sobre isso, mas conforme as pessoas que não eram ligadas ou em tecnologia ou em IA forem aprendendo sobre como é que funcionam as ferramentas, quais existem, qual que é o benefício, acho que todo mundo sai ganhando. Né? A Anthropic também colocou o Claude ali para integrar com o Google Drive e um monte de outros serviços, né? Tava vendo ali. Só faltou o Evernote para eu ser feliz. Porque eu tenho muita coisa lá. Eu pensei, nossa, já pensou a máquina do Claude ali procurando as coisas que está usando no chat ali, conversando, procurando dentro do meu Evernote. Ele resgata um insight muito antigo meu. Nossa, é o meu sonho dourado, né? O BiaGPT. Não sei se a estrutura do Evernote permitiria, né? A estrutura, estamos falando assim como software, né? De organização e banco de dados e notas. Então, não sei se permitiria isso, né? Esse acesso por parte do Claude, mas que eu tenho uma expectativa, isso eu tenho. Do Evernote, eu acho que é uma decisão da Bending Spoons, né? Que é a dona do Evernote. E o que a OpenAI fez, para quem não viu a notícia na semana passada, agora para também conta corporativa, time, empresarial, acho que de escola também, você consegue conectar diversas plataformas de nuvem. Então, o Dropbox, o Microsoft Drive, o Google, coisas de Docs também. Então, entra o Google Sheets, Slides, não sei lá. Isso tudo para você conversar dentro do ChatGPT e ele ter esse contexto conectado seu vindo de fora para dar esse benefício que eu acabei de falar, né? E eles também fizeram de um jeito que vai dar suporte para aquele MCP da Anthropic que eu falei algumas vezes aqui, que é um protocolo, assim como tem o HTTP para o seu navegador usar a web, como tem SMTP e POP para o seu aplicativo de e-mail se conectar com o seu Gmail. Esse MCP é o que a Anthropic fez para conectar LLMs e sites, ferramentas, aplicativos, ele quer fazer esse meio de campo. Sim. E a OpenAI implementou suporte a MCP nessa ferramenta. Então, se tem algum site ou serviço que já usa isso, aquele Zapier, por exemplo, que é tipo um IFT, mais parrudão, né? Eles já estão usando aquela coisa daquela Atlassian, então o Gira, essas ferramentas de acompanhamento coletivo de produtividade, todo mundo já adotou também, dá para conectar essas pontas. Existe, pelo que eu cacei aqui no Reddit do Evernote, uma pressão para a Bending Spoons adotar o MCP no Evernote, porque aí vai dar para conectar em qualquer um dos outros. O problema é que eu acho que a Bending Spoons quer fazer o dela. É igual a Apple, quer fazer o dela. Então, não sei, é uma decisão mais de negócio do que técnica, aparentemente, a essa altura do campeonato, né? Vamos ver, eu acho que nesse momento, assim, eles perderam muito assinantes, mudaram o modelo de negócio, teve gente que debandou. Eu acho que num primeiro momento seria interessante eles abrirem um pouco as asas e fazer uma integração, uma parceria. Sei lá, né? Posso estar enganada. Mas eu sou usuária, sou fã, então eu tenho uma tendência a querer uma coisa mais democrática, vamos dizer assim, né? Seria ótimo, sem dúvida. Agora, a gente comentou aqui na semana passada sobre Daily Notes, que a Bia já vai refrescar a memória de vocês a respeito do que é, pra gente poder ler o feedback do Mário Neto, meu vizinho aqui de cidade, inclusive, ele tem o coworking dele. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho, e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus no fim da assinatura do plano anual, indo em expressvpn.com/adtrabalho ou usando o cupom ADTRABALHO no checkout, ou clicando aqui, tocando na descrição já no link para cair já com o cupom aplicado para você proteger os seus dados, a sua conexão, especialmente se você depende muito de Wi-Fi, como você, assim como a Bia, depende muito de Wi-Fi públicos que você não conhece, você não controla, você não deveria confiar, né? Porque vai saber como é que está a segurança, quais dados são coletados e analisados, por quê, para onde isso vai parar, então que servidores você acessou, quem é você, né? Qual que é o seu dispositivo, por quanto tempo você ficou, que dados trafegaram, ninguém deveria poder olhar para isso. E você protege os seus dados com a ExpressVPN e nem ela, na verdade, sabe o que você está trafegando pelos canos impenetráveis criptografados dela. E uma coisa muito bacana é que dependendo do país que você usar para rotear sua conexão pelos servidores da ExpressVPN e você usar um serviço de streaming, você vê o catálogo desse país, que é diferente do que tem em relação a aqui no Brasil. Eles investem muito em qualidade da conexão, né, velocidade
Então fica estável, você não é penalizada ou penalizado e vem 480p, só porque quer ver uma coisa de um streaming lá de fora. Então, para conhecer melhor tudo o que a ExpressVPN oferece, ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, no roteador de casa direto se você quiser, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, como eu uso todo dia para os streamings, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho e você aproveita um mês de graça, depois 3 meses de bônus no fim da assinatura do plano anual. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigada, pessoal da ExpressVPN, por estar sempre junto com o pessoal aqui do área de trabalho, permitindo que a gente viaje com mais segurança e também acesse conteúdos de qualquer lugar do mundo que de outra forma seria impossível a gente acessar. Muito obrigado. E vamos lá, o Mário Neto aqui do Girassol Coworking aqui de São José dos Campos, gente boníssima inclusive, mandou pra gente impressões sobre Daily Notes. Antes de eu falar o feedback dele, quer relembrar o pessoal, Bia, sobre Daily Notes? Então, você quer fazer aquela captura de pequenas coisas no dia a dia, né? Você tá na sua mesa, tá na rua, vê uma coisa que seria interessante ali você fazer uma anotação rápida, ver o número de telefone de um comércio, tem um insight para algum artigo, tá reunido, conversando com alguém, trocando umas figurinhas e você quer anotar algumas coisas, né? Você usa os Daily Notes, né? Você usa notas esparsas e o Daily Notes, ele agrega tudo num lugar só, numa única nota, né? Então, depois que você juntou fragmentos de informações, né, que você capturou ao longo de todo o dia, você pega aquela nota diária e aí você pode colocar o número de telefone na sua agenda, você pode pegar aquele lembrete lá daquela coisa que você quer fazer, colocar na sua lista de tarefas, aquela anotação que vai ser um futuro artigo, um futuro texto, e você já passa para o seu editor de textos. Enfim, é aquele apanhadão de pequenos insights que você tem todos os dias. E nós falamos de diversas abordagens, né? Falamos de apps de captura, de como o Evernote, o Obsidian, eu acho que o Notion também tem essa ferramenta de Daily Notes, né? Para pegar tudo que você fez ali ao longo do dia e colocar numa nota só. E também falamos de abordagens analógicas, né? Aquele seu caderninho com caneta que você carrega para lá e para cá todo dia, que foi justamente o que o Mário comentou, né? Ele tem uma abordagem analógica, que é um caderno sem pauta, né? Que ele faz os registros de todos os dias. E também tem outros ali, né, Marcos? Pois é, ele divide entre analógico e digital. Esse analógico é o caderno sem pauta, ele fica na esquerda, fica registros do dia, e na direita ele deixa indicando as áreas, né? O financeiro com F, marketing com M. Aí ele fala, quando tá cheio, ele processa, né? Digitaliza, risca o que foi feito, ondulado se foi adiado, 2 riscos se foi descartado. Interessante esse método. Ele falou que tem um bloco em espiral, né? Que são projetos, ideias, reuniões, e digitaliza tudo semanalmente e descarta. E no digital, ele usa o Simple Note. Para quem não conhece, eu vou deixar o link na descrição para texto rápido, e-mail, WhatsApp. Os registros, né, com links, senhas, prompt de IA. Aí tem lista de compras, etc. Ele falou que tem um processo dele pro Notion, do Google, né, o calendário, tarefas, Obsidian, CRM, tudo conforme o contexto. Bem interessante. É sempre bom ter um caderninho analógico, um bloquinho de anotações, né? Mesmo você tendo um smartphone como... Eu ia falar Galaxy Note, ó, tô presa no passado. Mesmo tendo um dispositivo com caneta, né? Com a S Pen da Samsung, como é o meu caso, né? Só sacar a caneta e ele tem o recurso ali de... Você tá com a tela apagada, automaticamente você consegue escrever na tela, né? Mas às vezes você precisa de um recurso analógico. E eu tenho o meu bloquinho com uma caneta presa junto. Depois eu posto a foto também lá no Telegram, tá? Porque tem momentos que você quer escrever analogicamente, às vezes seu smartphone está ocupado, e isso acontece muito comigo, né? Às vezes eu tô com fone de ouvido, eu tô ouvindo uma anotação de reunião, eu tô ouvindo uma aula, e eu preciso escrever sem sair daquela tela do smartphone, sem interromper o que eu tô ouvindo, né? E nem sempre dá para você alternar entre uma tela e outra, porque a tela é pequena ali, então é horrível se você quer escrever muita coisa. Então é sempre bom ter um caderninho pequenininho, cabe em qualquer lugar, deixa num cantinho ali da sua bolsa, da sua mochila, não vai fazer peso. E de preferência aqueles que tem um elastiquinho ali que você põe uma caneta, já fica junto, né? Porque a pior coisa, você pegar um caderno, uma coisa é
Tá, e agora, onde está a minha caneta? Meu Deus do céu. Aí quando vê, você perdeu aquele insight maravilhoso que você teve e fica puto porque não achou a caneta. A pior que não, né? Problemas técnicos assim não podem impedir você de capturar nada. É um crime, não pode. E eu às vezes faço mapas mentais, né? Então eu tenho uma caneta normal que fica presa no caderninho ali, que é uma caneta preta. Mas eu deixo na minha bolsa uma multipen, né? De 5 cores ali, porque mapa mental é cor, né? Então eu tô até com ela, ó, vocês estão escutando aqui, ó. Você vai alternando as cores. Então, por ter 5 cores e uma caneta só, pô, você põe num bolsinho ali, num cantinho, na sua mochila e tal. Não precisa ficar carregando um monte de cores, né? É super prático e super cômodo de usar, né? Eu vou postar a foto depois, lá falando é um pouco difícil, mas quando vocês visualizarem, eu vou postar lá no Telegram para ficar mais compreensível, tá bom? Excelente. Agora, o Paruker mandou pra gente um follow-up que eu achei divertido sobre IA e produtividade, que ele falou assim, vocês sempre falam da melhoria, do ganho de produtividade e tudo mais, mas ninguém fala da parte ruim, da punição. Ele falou que no mundo corporativo, se você é produtivo e faz bem e rápido, o que acontece? Você é punido com mais trabalho. Ele falou que nenhuma empresa te dá a quinta-feira à tarde de folga quando você termina as suas tarefas antes, né? Ele termina. Até nas empresas que eu passei existia o ditado, toda proatividade será punida. Gente, esse é o problema de trabalhar com uma escala de horas fixa, né? Quem trabalha, não é a minha realidade. Eu trabalho por demanda, né? Então, tem o lado ruim também, né? Se eu sou rápida, eu tenho mais folga. Mas se eu ficar doente, acumula tudo e eu tenho que me virar nos 30 aqui, né? É uma loucura. Mas é uma pena, assim, que muitas empresas não enxerguem a proatividade como uma oportunidade de dar para o funcionário um tempo para o ócio criativo, como diriam, né? Porque é importante, você termina, vai lá, toma um café, senta, pega um livro. Não é um ganho a curto prazo para a empresa, mas a longo prazo você tem um funcionário mais feliz, com melhores ideias, mais descansado, mais apto, né? Então, fora que ele tem mais tempo que ele pode investir no próprio aprimoramento pessoal, profissional, que indiretamente vai ser um ganho para a empresa. Mas eu acho que eu tô pensando fora da curva demais. Tá tão fora da curva que eu tô caindo no precipício, né? Eu acho que tem aquelas histórias clássicas, né, que são pró esse tipo de coisa. Então, o Gmail nasceu do tempo livre que o Google dava para funcionários fazerem experimentos, projetos pessoais em horário de trabalho. O Post-it nasceu do tempo que o pessoal da 3M dava para funcionário, etc, etc. São exemplos que chamam muito a atenção. Mas a lista não é tão grande assim. São produtos gigantescos, serviços gigantescos, né? Tem aquela coisa... A gente até vai falar sobre isso na sequência com um estudo bem interessante que o professor Adolfo Neto mandou pra gente, que saiu lá na Fortune. Mas tem aquele lance da falácia do bloco de trabalho. Sim. E a gente até já falou sobre isso aqui algumas vezes, né? Que a gente... Quando fala de ganhar tempo, essa ferramenta vai deixar você 6 vezes mais produtivo. Mas o trabalho não é um potinho finito de coisas que você termina e acabou. Sempre tem mais trabalho. É claro que tem mais trabalho. Se a empresa não tiver mais trabalho, ela quebra. Então, ela absorve a quantidade de trabalho que ela sabe que ela consegue dar vazão. Se você ficar mais produtivo, maravilha. Dá para você absorver mais trabalho, a empresa, ou você, se você for a empresa, se beneficiar. Eu sei que o Paruker mandou isso como uma brincadeira e uma piada, mas existe, tá? A gente vê essa discussão acontecer, né? Se você ficar mais produtivo, quer dizer que você vai acabar tendo que trabalhar mais. Sim. Não tem muito como fugir, né? Até que o mundo mude do capitalismo, né? Que é o pior sistema, exceto por todos os outros, não tem esse lance. Não tem muito o que fazer, né? Mas, se der pra você gerar um trabalho, aí entra a outra parte desse equilíbrio. Não é fazer só mais rápido, é fazer melhor. O que não quer dizer que você seja incompetente porque se você não usa... Não, mas qualquer ferramenta que melhore a qualidade do seu trabalho, isso envolve o computador ao invés da máquina de escrever, isso envolve um Excel ao invés de um ábaco, use, maravilha, você vai trabalhar melhor. A qualidade do seu trabalho vai
não é que ela vai sofrer, ela vai ser elevada, né? Sim. Então tem essas coisas todas nessa gangorra, né? Depende muito da profissão, né? Eu acho que para um desenvolvedor ali que tem demandas semanais, né? Ele sai ganhando se ele for mais rápido e mais eficiente, né? Agora, se o teu estilo de trabalho for justamente absorver as demandas conforme vão chegando, aí, meu amigo, não tem jeito. Você tem que ser rápido justamente para poder pegar mais demandas. Exato. Exatamente. É o motoboy do iFood, gente. Ele tá lá, entrega. Quanto mais rápido ele for, mais entrega ele faz e mais ele ganha. Então, isso vale para qualquer profissão que funcione nesse estilo, né? Exatamente. E colando, eu falei que o professor Adolfo Neto tinha mandado, é um estudo que foi feito na Dinamarca e saiu na Fortune. Ele foi sobre o uso de chatbots de IA em é bem abrangente, em 7 mil lugares de trabalho, e eles concluíram que, primeiro, para como estão as ferramentas hoje, e para a dinâmica de trabalho dinamarquesa, que eles falaram que escolheram lá porque é parecido com a dinâmica dos Estados Unidos, mas tem mais dado para analisar, né? Que não tem um impacto significativo em salário ou em hora registrada em nenhuma ocupação. Eles falaram que o estudo analisou 25 mil funcionários, né, de 7 mil lugares diferentes de trabalho, com foco em trabalhos, em vagas que são mais suscetíveis à disrupção de IA. Então, pessoal de contabilidade, atendente de suporte, né, do saque, consultoria financeira, RH, TI, jornalista, profissional jurídico também, foi bem abrangente. E o que eles concluíram é que, na média, quem usa IA no trabalho economiza 3% só do tempo, isso de acordo com essa pesquisa, e que um pessoal até economiza mais tempo, mas não viu uma melhoria na remuneração. Então, é um pouco do que o Paruker falou, né? Ah, tá rendendo mais? Beleza, tô aqui mais 18 blocos, né? E o seu salário acaba continuando o mesmo. Só de 3 a 7% dos ganhos de produtividade foram repassados para os salários, então o pessoal acabou recebendo um aumento, e os pesquisadores falam que apesar da rápida adoção e desse investimento forte das empresas em explorar esse potencial todo aí da tecnologia, o impacto econômico disso tá pequeno, né? Falou que grande parte das pesquisas anteriores focou mais nesses trabalhos em que a economia de tempo é maior, então pessoal de código, para uma outra tarefa de marketing, né, redação até de vaga para profissional de TI, e isso aí a consegue mesmo acelerar, mas uma pesquisa desses trabalhos mais ampla, onde a IA também pode ajudar, eles falaram que via economia de tempo ser bem menor. Eles concluíram, né, que outros fatores que explicam esse impacto mais modesto são a aceitação por parte dos empregadores do próprio gerenciamento do tempo dos funcionários, né? Então a pessoa falou, eu posso economizar o tempo ao redigir um e-mail com um LLM, o que dá uma folga, mas a pergunta importante é, para onde que vai esse tempo economizado? Volta de novo da brincadeira que o Paruker falou, né? Ele falou que a pessoa disse que essa tarefa mais marginal, que ela está redirecionando esforço, é produtividade. Então é uma matéria super comprida, não dá para ler ela inteira aqui, eu vou deixar o link na descrição, tem paywall, o que é chato, então para quem assina a Fortune dá para ler mais a fundo, mas o resumo do resumo é basicamente esse. Está dentro do que você esperaria de uma pesquisa dessa ou te surpreendeu, Bia? A grande verdade é que está todo mundo achando um caminho ainda, tentando entender como integrar isso na sua rotina. O fato é que pouca gente ainda está tirando proveito de todos esses recursos, tá? Então, eu acho que é mais um problema, não tanto de limitação técnica, mas limitação humana também. Você não enxerga assim? É como as pessoas aprendendo a tirar proveito disso e, de um outro lado também, as empresas... Aí é estrutural de cada empresa, né? Você viu, para alguns teve ganhos de 3 a 7%. O chefe diria, pô, 7 quase 10, hein? Mas eu aposto que não foi a maioria, né? Ganho de 3% e falar, fica com essa merreca aí. Vai fazer falta, tem certeza? Então eu acho que é um equilíbrio, né? Mas sim. E a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, mas de todos os lados, eu acho que tá tendo uma reconfiguração para aprender a lidar com o que isso tá abrindo, né? Não tem muito pra onde correr. Não, falou tudo. Reconfiguração é a palavra certa. E tudo depende ainda da natureza do trabalho, da filosofia da empresa. A gente tá numa transição. Tá todo mundo achando o seu caminho. Exatamente. E sobre esse uso de ferramenta de IA no trabalho, o Rodrigo mandou uma pergunta que eu achei interessante, acho que muita gente tem essa dúvida. Ele falou o seguinte, vocês sabem dizer por qual motivo os resultados gerados pelo Gemini 2.5 Pro Web lá no Google são tão inferiores aos gerados pelo 2.5 Pro
no Google AI Studio. Aí ele segue e explica. Eu uso o Studio para preparar relatórios de resumos de textos jurídicos e tem resultados acima do excelente. Aí ele falou, por tal razão, optei por assinar a versão paga do Gemini Web. Todavia, fazendo os testes com o mesmo prompt, inclusive com os mesmos textos, os resultados gerados estão destoando muito. Poxa. Ele falou que do Gemini 2.5 Pro pago ficam rasos e genéricos e o do AI Studio fica bem melhor. Olha, sabe por quê, Bia? Não faço ideia, porque até eu nunca tinha comparado um e outro, né? Às vezes eu entro no Gemini Pro, mas o meu uso no Gemini tá muito restrito. Eu pego notas de aula e mando fazer um quiz pra mim, pra saber se eu sei o assunto. E é bem legal os quizzes que ele faz, tá? Agora, com relação ao Google AI Studio, aí eu uso mais junto com o notebook LM. Eu realmente já uso o Studio para coisas mais elaboradas. Então eu nunca comparei para ter certeza. Você tem alguma suspeita aí, Marcos? O que pode estar acontecendo? Então conta para nós. O Google AI Studio, ele é uma espécie, para quem não usou, olha, vai hoje lá, porque ele é um playground poderosíssimo de testar as várias opções e variantes de modelos que o Google tem. Então você entra lá, tem o Gemini 2.5 Pro Preview, aí tem o Preview que foi lançado em 5 de maio, aí tem outro que foi lançado em 6 de junho, tem o 2.5, tem o 2.0, tem o 1.5, tem um monte de variantes de modelos, e quando você escolhe um modelo, você tem alguns ajustes na lateral que vão, por exemplo, você pode ajustar a criatividade do modelo de 0 a 2, é o índice geralmente, que eles chamam de temperatura, né? Sim. Você pode ajustar se você quer as respostas que sejam estruturadas, execução de código, chamada de função, aí ele eles chamam de grounding, né? Pegar os dados ali a partir do Google Search, aí já fica a primeira dica. Se vai ter URL, ajuste, né, se você... Enfim, tem a duração do output, você ajusta muito mais o que você quer de resposta. Isso no AI Studio, que é aistudio.google.com. O link vai estar na descrição. Aliás, eles têm um endereço que é o ai.dev. Você já cai lá direto, é facinho de lembrar. Já no que é na busca, é uma versão que é do Gemini 2.5 Pro, mas tem um verniz de instruções que o Google passa para a busca, porque é a forma como eles entendem que o modelo vai ser mais útil para busca, que é diferente dele ser usado para preparar um material. Então, quando você manda um prompt para o Google Gemini na web, vai o seu prompt. Mas junto disso, vai uma tonelada de instruções que o Google passa para o modelo para ele gerar a resposta. Isso é diferente do AI Studio, que é um modelo mais cru, que você coloca as instruções que você quer que ele siga. Então, por isso que ele está vendo essa diferença grande para essa geração de materiais. Eu ficaria no Google AI Studio mesmo, e ele eu entrevistei até recentemente o Matt Veloso, que ele veio da Microsoft, foi para o Google e é um dos responsáveis pela direção do AI Studio. Eu falei, cara, o que vocês fazem hoje é um presente para a humanidade. Não sei se vocês sabem como isso é útil e é incrível que é de graça. Mas está todo mundo ajudando a treinar os modelos, né? Mas ainda assim, ele é bem poderoso, mas é isso, tá? É que nem, por exemplo, usar, sei lá, o gerador de imagem do ChatGPT, ou um modelo que você tem mais controle direto nele. O do ChatGPT tem um monte de instruções que eles passam para si mesmos. Não gera imagem de gente que está sem roupa, não gera imagem, sei lá, de gente famosa que pode dar problema para gente, esse tipo de coisa. Então é isso, é dados que você não vê, que estão sendo mandados junto para o modelo de como ele tem que agir, que é a empresa que decide o que ela quer. Já no AI Studio ele é mais cru, você faz o que você quiser. E, bom, já que estão falando do AI Studio, Notebook LM, o app para Android Notebook LM é uma droga, gente. Eu tava com tanta expectativa. Larguei, né? Não, é muito ruim. Ele não sobe direito os arquivos das fontes, isso quando não dá erro, né? Ou então não tem ali salvo os chats que você deixa salvo, né? As conversas que ficam salvas para você procurar depois. Horrível. Estou usando pelo navegador de novo e caso você tenha um dispositivo móvel e queira usar o Notebook LM ou AI Studio, vá no navegador. Fica a dica. Poxa, que pena. Decepção. Eu nem tive tempo de usar ainda.
Não vi como é que tá no iOS. Não, só vai passar raiva. No de passar raiva já faço o suficiente. Então vou deixar por mais pra frente. E bom, a Bia falou que a gente ia comentar aqui sobre um estudo que saiu da Apple, que gerou até uma certa polêmica no mercado de IA. Esse foi um estudo que eu vi. Eu fico de olho lá no... A Apple tem um blog bem interessante de machine learning. Sempre sai coisa dos estudos que eles têm feito de IA de texto, de vídeo, de foto. É legal que, como você estou acompanhando já faz um tempo, tem coisa que saiu faz 6, 8 meses, 1 ano. Aí você vê na WWDC, que isso foi na segunda-feira, e fala, agora entendi pra que vocês desenvolveram isso. Interessante, coisa de imagem, né? Muito legal. E saiu nessa última semana, faz uns 10 dias, sei lá, um estudo que falava sobre o poder de raciocínio. Eu vou falar o que o pessoal de machine learning odeia. O poder de raciocínio dos modelos. E o estudo diz que raciocínio que nada. Que esses modelos todos são bem ruins de fazer isso. E quando eu vi o estudo, a hora que ele saiu, eu vi, no blog tem eles chamam de abstrato, né, que é a parte que explica basicamente por que aquele estudo existe. E eu li aquilo e falei, tá. E segui com meu dia, minha vida. Aí, uns dias depois, eu vi que isso explodiu, foi repercutido e comentado como, assim, suplantou o mercado de LLMs, etc. Pelo tom que eu tô dando aqui, já dá para entender mais ou menos qual foi a minha impressão sobre esse estudo. E eu achei interessante que você quis trazer ele aqui, quer dizer, isso bateu fora só desse mercado que, né, vive de discutir IA e foi para o mundo real mesmo. As pessoas estão comentando sobre ele. Isso eu acho muito interessante. Mas você estava lendo o estudo para falar sobre isso? Quer comentar um pouco mais dos dados específicos do estudo que te chamou a atenção? Porque eu tenho uma opinião meio, sei lá, vai ser o resumo da ópera e a conclusão minha sobre esse estudo. Acho que dá pra gente explorar um pouco melhor com as suas impressões. Basicamente, eles estavam investigando aí quais são as limitações dos modelos, os longos, né, aqueles large reasoning, né, que é o DeepSeek, O1, O3 da ChatGPT, enfim. E o que eles chegaram à conclusão é que eles falam que, né, de acordo com a complexidade, os resultados não são aquilo que são propagados, né, dá para dizer assim. Então tem uma contradição aí entre performance, complexidade e limitação desses modelos, né? Eu vi alguns críticos falando que isso aí é meio que pouco caso da Apple, porque ela não tem o dela. Achei engraçado esse comentário. Então, já que a gente não tem, é igual o Joãozinho, né? Não queria mesmo, né? É o método Kiko do Chaves de lidar com as coisas. Por aí. Gentalha. É isso, gente. É o gentalha da Apple, tá? Para os modelos de raciocínio longos que a gente tem disponível. Então, no paper, eles listam ali quais são as inconsistências, as limitações, etc. Né? E eles acabam concluindo ali que, apesar dos avanços, né, que são constantes, aí estão sempre saindo novas atualizações, ainda tem muitas barreiras para o raciocínio de verdade, né, como eles falam ali. Não sei explicar o que eles tratam como raciocínio de verdade, né? Ninguém sabe. Ficou esquisita essa parte, assim, né? Mas, enfim, estão falando que não é tudo aquilo que todo mundo está esperando, que não é para criar muita expectativa. Realmente tem gente que joga, alguns pensadores, alguns filósofos aí de singularidade, que tá muito na moda agora também, né? Eles gostam de dar palpites pro futuro, falando de ciência, e isso dá muita visualização. Pô, eu adoro esse assunto. E claro, né, dá um boost aí nas ações das empresas de IA, né? Vamos falar a verdade. Sim. Então, realmente, é complicado a gente colocar no mesmo compasso ali expectativa e realidade. Esse estudo ele é muito bem escrito, ele é muito bem feito e vale a pena dar uma espiadinha. Eles investigam tarefas que basicamente a criança com boa vontade conseguiria fazer e que esses modelos que são chamados de raciocínio não conseguem fazer. Então eles deram um exemplo daquele desafio da Torre de Hanoi, que você tem vários discos e você tem que transferir os discos de um lado para o outro, sem fazer com que os discos, um fique maior embaixo em cima do outro. Explicar é difícil, ver é mais fácil. O link vai estar aqui na descrição para quem quiser conhecer. É um desafio meio clássico, assim, de lógica.
E a hora que você entende o algoritmo mental que você tem que seguir para fazer o negócio dar certo, aí o desafio fica você fazer a menor quantidade possível de passos, transferir do lado para o outro essa torre. E nesse estudo eles falaram com uma quantidade, chega uma parte a partir de uma quantidade de discos, 7 ou 8, que esses modelos quebram irrecuperavelmente e que eles tendem a desistir mais rápido quando o desafio é mais difícil. E que isso vai contra aquela ideia de que se você colocar mais GPU, os modelos ficam mais inteligentes. Né? Uhum. A tese é mais... Eles dão outros exemplos disso, e a tese é mais ou menos essa. Eu escrevi sobre isso no 95Mac, eu vou deixar o link aqui na descrição, e a impressão que eu tenho é que eles falaram, é um estudo muito bem feito sobre como impressoras a tinta não são impressoras 3D. Aí você olha e fala, óbvio, sim, nunca disse que era. O problema tá em como, nos termos que são usados. E aí que eu falei que é muito bacana que isso esteja chegando agora, eu vou chamar de no grande público, porque é uma discussão que o pessoal de Machine Learning tem há muito tempo, que falar sobre o modelo pensar, raciocínio, isso está errado, porque cria uma expectativa errada sobre o que o modelo está fazendo. E daí, para a pessoa usar e se decepcionar, ou pior, para o modelo não corresponder à expectativa e a culpa ser do modelo, é um salto. Então, desde sempre o pessoal fala, não fica falando que o modelo pensa, que chamar de modelo... O que é o modelo de raciocínio? Né? Existia o modelo tradicional de linguagem. Você manda o prompt, ele calcula e cospe a resposta o mais rápido possível, fazendo lá os cálculos probabilísticos, basicamente sílaba por sílaba, com base em tudo que ele viu de materiais do mundo, o que é mais provável que a resposta tenha que ser. Basicamente isso. Os modelos que passaram a chamar de raciocínio, dei uma desafinada de adolescente aqui. O que eles fizeram? Eles passaram a fazer mais cálculo de inferência, que é o que eles falam que o modelo está pensando. Ao invés do modelo cuspir, basicamente, a resposta imediatamente e começar a gerar os tokens, ele gera a resposta internamente. Eu vou usar os termos que antropomorfismo, tá? Ele lê a resposta, aí ele calcula de novo a resposta que ele gerou com base no seu prompt, bate de novo no treinamento do material, às vezes vai na web, calcula tudo de novo, ele fica fazendo esse ciclo até ele próprio falar, tá, eu acho que agora eu tenho o suficiente para gerar a resposta que eu posso cuspir para fora, ao invés de eu ter que pensar, aí fica o pensar, né? De novo, fazer a inferência de novo. E isso as empresas perceberam que quanto mais você deixa tempo dele fazendo essa inferência, que é o que a gente chama de pensando, e quanto mais GPU você coloca ali permitindo fazer isso, a qualidade da resposta melhora. Sim. E com isso, esses modelos passaram a conseguir gerar código melhor, passaram a conseguir gerar cálculo melhor. Eles têm... Cada modelo que sai, especialmente os novos, a gente está vendo assim, todo mundo está falando a mesma coisa. Ah, esse modelo é melhor em matemática, é melhor em ciência, seja lá o que isso significa, e ele é melhor em seguir instruções. Essas são 3 áreas que eles eram piores, mesmo quando passaram a ser um modelo de raciocínio, e que agora eles estão conseguindo apertar os parafusos certos para fazer esse tipo de coisa melhor. Né? Então, a diferença está no quê? Está no fato de que eles ainda não estão pensando. É óbvio que eles não estão pensando. Eles não têm raciocínio do jeito que a gente, humano, estrutura raciocínio nos nossos cérebros orgânicos. Ele ainda está só, entre aspas, calculando o que é mais provável. Só que nesse processo, com base no desafio que você propõe, na resposta, ele checa com o que tem de material de treinamento, vê de novo o que você pediu, vê a resposta, checa, vai fazendo esse ciclo, as respostas passaram a ficar mais corretas, mais aprofundadas. Isso, de novo, intui uma inteligência que ele não tem. O grande problema está em chamar de raciocínio, que não é. E o que esse estudo fala é, esses modelos não pensam. Sim, não dá para dizer que eles nunca disseram que iam pensar, porque o nome fala que eles vão pensar, mas não era. Né? E o que eu achei interessantíssimo desse modelo foi que ele escancarou essa discussão para o grande público. Porque aí quer dizer que as pessoas já estão, talvez, interessadas o suficiente para discutir não sei se é essa minúcia, mas fazer essa distinção entre o que seria raciocínio e o que não seria. Tá. Mais importante, para que esses modelos servem, para que eles não servem. Então, tem aquela frase clássica que atribuem ao Einstein que eu não sei se é dele, né? Você não pode julgar um peixe pela habilidade de voar, que aí você vai falar que o peixe não presta. Né? É meio por aí. Né? Tá. Eles não eram raciocínio de qualquer jeito, apesar do nome de ser de raciocínio, mas se isso reajustar a expectativa do mundo
sobre o que dá para fazer com esses modelos, maravilha. Todo mundo, inclusive quem faz os modelos, vai sair ganhando. Minha impressão foi mais ou menos essa. Não é que o estudo está errado. O estudo é muito bem feito. Os dados que eles levantaram são muito interessantes. Vale a pena ler. Mas a conclusão, ela não é aquela grande surpresa para quem, especialmente que fala assim, gente, tá falando que faz anos que não é de raciocínio, tá vendo só o que vocês fizeram, agora conserta. É um ajuste de expectativa e de como falar como esses modelos funcionam, mais do que uma grande revelação de que esses modelos não pensam de verdade. Isso gera-me óbvio. Mas é interessante, baixem o paper lá, salve, leiam, vocês que são da área, vocês que estudam ciência da computação. É um tópico interessante para vocês fazerem num trabalho, numa atividade acadêmica lá, porque gera muita discussão boa, né? E é bem interessante. Sem dúvida. Assim, que bom que esse tipo de coisa está entrando agora na discussão mais realista, ampla. Mais realista, assim, né? Mais pé no chão. Sim. Quer dizer que tá todo mundo sacando o que é, para que serve, por como funciona, se interessando por como funciona, que acho que é o principal, né? E com isso vai ficando mais fácil de achar para que ele serve. E volta de novo no que o Paruker falou, volta no estudo da Fortune falando sobre onde tem ganho de produtividade, onde não tem. Eu acho que tirando a hora que eu falei, tá? Óbvio. É interessante, sim, vale a pena dar uma espiadinha. Legal. E bom, para finalizar o episódio, a gente vai trazer aqui o Área de Trabalho Responde. Vocês podem mandar ou para a Bia no Telegram, ou em gigahertz.fm/feedback, as suas perguntas sobre como a gente está lidando com as coisas, tira uma dúvida, quer uma dica. E foi o que o Gabu Belon falou o seguinte: como vocês lidam com os chats que vão ficando pelo caminho nos LLMs? Aí diz assim, meu Claude, por exemplo, tá cheio de pequenas conversas. Eu queria que tivesse uma coisa efêmera, que limpasse a cada X dias se eu ativamente não salvar. Aí perguntou, vocês passam por esse problema? Olha, os meus ficam lá, viu? Às vezes eu até apago quando eu fazia pesquisas assim, não lá muito importantes, não muito profundas, mas eu não tô mais fazendo isso nas LLMs, eu faço isso no Perplexity, né, de coisas factuais e tal, e eu vou deixando lá. E eu acho até interessante, porque no caso do Perplexity, ele vai aprendendo quais são os assuntos que eu gosto e me interessam, então não me incomoda ter que ficar apagando, colocando, etc, né? Agora no Claude, o meu também tá cheio de conversas, mas eu deixo porque a pequena conversa de hoje pode ser a conversa longa de amanhã. Então eu já comecei alguns chats ali que eu volto depois. Eu sou do tipo que não apaga nada, gente. Eu não apago e-mail. Eu não gosto. Eu sempre fico pensando que um dia eu posso precisar daquilo. Por isso que eu gosto tanto do Evernote, né? Sou uma Evernote addict. E eu prefiro deixar lá e eventualmente precisar no futuro. Tem limite de storage? Não, né? Então deixa lá. Qual é o problema? Ainda. Eu tenho uma pegada parecida. Eu entendo esse faniquito de ter, por exemplo, eu uso muito o ChatGPT, né? Aquela aba lateral, que eles o título da conversa sim. É um histórico rapidinho, resumido do que vocês conversaram. Você vai scrollando ali e fala, cara, quanta conversa fragmentada, quanto teco de informação que eu te dei e tá ali. Mas tem uma coisa que eu acho que a hora que eles... E o Claude também tem, né? No Claude você vai... É tudo parecido nessas ferramentas todas, né? A hora que eles derem um tempo de deixar isso um pouco mais longe da atenção, vai deixar de incomodar. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, agora que esses modelos estão passando a ter memória entre as conversas, o que, por sinal, é um risco de privacidade, a gente pode falar sobre isso um outro dia, mas a utilidade disso, ele entender o seu contexto, as suas preferências, esse tipo de coisa, é bom você ter um histórico grandão, sim. Porque cada vez que ele gera uma resposta, você fala... Não ficou bom, gera desse jeito aqui. Né? Isso, daqui a uma semana, quando você for fazer uma pergunta parecida, de um assunto parecido, ele vai levar em conta o que você falou lá atrás, que era a sua preferência, e vai tirar uma resposta mais certeira, mais próxima. Escreve, putz, não é assim que eu escrevo, eu falo desse jeito. Isso vai ficar cada vez mais útil. Então é bom ter esse bando de histórico, e é melhor fazer isso do que ter uma... Por exemplo, um amigo meu, ele... mandou pra mim faz um tempo, eu falei, escuta, acontece com você de falar que você bateu no limite da conversa do ChatGPT? Não. Ele falou, cara, tá toda hora, eu mando uma pergunta, ele fala, não pode, vai conversa nova porque aqui encheu.
Aí eu falei, nossa, será que é instabilidade? Fui no Down Detector, não era. Procurei, aí perguntei como ele estava usando o ChatGPT. Ele falou, eu entro e tô lá com a conversa aberta, eu converso. Na mesma conversa, pra tudo. Na mesma conversa, exato. Então ele bateu no limite de tokens da conversa do ChatGPT, né? Estourou o balde que cabia. Eu falei, não, você precisa... Cada conversa é uma conversa. Cada vez que você pergunta uma coisa, ele vai calcular desde o começo dos primórdios. É o usuário que o Sam Altman quer dar um tapa na orelha, porque ele fica consumindo todos os recursos. Exatamente. E ele pega o contexto. Imagina você ter todas as conversas até hoje do ChatGPT numa conversa só. Uma hora você quer saber de uma receita, outra hora você quer saber sobre reforma tributária, na outra vez você pergunta sobre genética. Exato. A hora que você pergunta sobre quantos ml de água vai em quantos gramas de café, ele tá consultando a reforma tributária, a genética, não sei o quê. Assim, tava piorando a qualidade da resposta pra isso. Eu falei, não, cara, cada conversa é uma conversa. Mas eu não gosto de usar assim. Eu falei, bom, aí cada um, né? Você sabe qual é a resposta. É interessante a gente abordar isso, que pra gente é uma coisa óbvia, mas pros usuários que estão iniciando, quem tá engatinhando ainda, não é uma coisa óbvia. Né? Mas uma coisa que tá muito ruim é buscas nos chats. Eu falei, putz, eu tive uma conversa que eu discuti tal coisa, aonde que foi? Se você for na busca geralzona, pelo menos no Claude, que é o que eu mais uso, né? É muito ruim de você achar qualquer coisa. Então, o que eu tô pensando em fazer é começar a adequar os títulos dos chats com os assuntos, porque eu sou bem preguiçosa, viu? Eu deixo o título que o Claude mesmo cria e fica lá, e eu acho que eu tô penando um pouco para achar as coisas por isso também. Só para dar um exemplo, deixa eu abrir ele aqui. Por exemplo, faço muito resumo de paper. Então ele coloca Paper Summary Request. Eu tenho um monte de Paper Summary Request. Só vai mudando levemente o título, mas é tudo resumo de um paper, outline de tal coisa. Tem trocentos aqui, né? Então, eu acho que uma boa saída, Gabu, é você ter vários chats, mas você ir mudando com o tempo o título do chat para ir ficando mais preciso com o que é discutido dentro da mesma conversa. Eu acho que pode ajudar. Eu vou começar a fazer isso, vamos ver se eu tenho... geralmente os títulos são bons, eu tô dando uma olhada aqui, né? Análise de um forest plot, de um gráfico, por exemplo, tenho aqui, interessante. E agora, data analysis, eu tenho um título que se chama só data analysis, então, mas do que? Não sei. Nem eu sei, eu tô olhando aqui. Agora que eu abri, agora eu lembrei o que é, mas é interessante você deixar títulos mais específicos e que faça sentido para você, não para IA, porque teu histórico ali é uma coisa que interessa só para você. Agora o conteúdo é que a IA vai gerenciar, né? Exatamente. Tá aí, boa dica. Eu vou fazer essa experiência e deixar para uma pauta futura aqui, viu, Gabu? Muito obrigada pela sua dica. Maravilha. Se você quiser fazer a mesma coisa, gigahertz.fm/feedback, ou então a Bia já comenta com vocês como é que vocês falam com ela no Telegram, porque antes eu vou agradecer a vocês que têm deixado reviews, avaliações, recomendam Hora de Trabalho. Quem vai tirar 18 segundos e meio hoje para votar na Hora de Trabalho lá no Prêmio Best, o link vai estar na descrição para facilitar a vida. Quero agradecer a você, Bia, por ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva, a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, e lembrar vocês que para achar os links de tudo que a gente comentou, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/155. É isso aí. Quem quiser conversar comigo, mandar dicas, sugestões, comentários, pautas, prints, dicas de aplicativos, entra no Telegram e manda uma mensagem privada para mim em @biacunze. E lá você pode aproveitar também para pedir todos os links, né, dos grupos, dos chats, dos canais, né, o sacolão de links. Entra lá e peça, Bia, me manda o sacolão de links que eu mando todos os grupos lá para vocês entrarem, participarem e continuar construindo um podcast melhor para todo mundo. Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência e o A Fonte. Para a Lura, apresento o IA Sob Controle. E vocês me encontram também lá no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.